Bom dia, meus amores. CBN em Foco no ar. Nessa baladinha, Alicia Keys. Que isso? Referência a Nova York. Nós ouvimos aí no jornal da CBN há pouco. Roubaram a nossa ideia, né? A gente ia botar... Foi um Deus nos acuda. A gente ia botar New York com o Frank Sinatra. Fizeram aquela paródia. Foi uma barata voa aqui, meu Deus do céu. Aqui tem bastidor. Foi uma barata voa pra gente... pra gente encontrar uma música. Surgiu Alicia Keys. Olha aí, ó. Vai lá. Vocês de certo tiveram o desprazer de ver ontem o ministro Marcelo Queiroga da Saúde entregando o dedo, né? Fazendo um gesto obsceno para brasileiros no exterior. Marcelo Queiroga é ministro de Estado, ele representa o Estado brasileiro. É desde essa condição que ele nos agrediu com aquele gesto, com aquele gesto de descontrole. A pergunta é: você entregaria o seu coração para o cardiologista Marcelo Queiroga? Um homem com aquela tremedeira moral, aquilo que nós vimos ontem. Verdadeiramente lamentável. Mas não é nenhuma surpresa, porque o gesto que ele fez ontem, ele faz na prática, como ato, há meses à frente do Ministério da Saúde. É a gestão do Ministério da Saúde, simbolizada naquilo ali. Isso sem falar na arminha na mão do chanceler, que era um moderado, hein? O novo chanceler, Carlos Alberto França, entrou no lugar de Ernesto Araújo para ser um pacificador e lá na van fazendo aquela arminha de Jair Bolsonaro. É mais uma fotografia desse tempo terrível, espírito do nosso tempo. Marcelo Lorenzeto, bom dia. Gostou da Alicia Keys, né? Como vai você? Bom dia, Carlos Andreasa. Bom dia a todos os nossos ouvintes, telespectadores do CBN Foco. Eu gosto dessa música, acho bonita. Nós estamos tentando fazer o contato com a repórter Thaís Oliveira para uma entrada desde Brasília, Marcelo Lorenzeto, com novidades sobre a situação, os fatos em torno da CPI da Covid. Enquanto a gente estabelece esse contato, é bom dizer, já que falamos de Nova York, que hoje teremos o presidente da República, Jair Bolsonaro, discursando daqui a pouco, está previsto a partir das 10 horas, na Assembleia Geral da ONU, conforme a tradição. O Brasil abriu em 1947 a primeira Assembleia Geral da ONU, se transformou numa tradição, abrirá o discurso mais uma vez, pela terceira vez, Jair Bolsonaro abrirá a Assembleia Geral da ONU. Grandes expectativas, vamos repercutir isso hoje. Aliás, transmitiremos aqui na CBN, com uma ancoragem brilhante de Débora Freitas, a partir das 10 horas. E, como esquenta, no segundo bloco desse programa, teremos uma entrevista com o professor Hussein Kalut. E agora parece que temos, hein, Thaís Oliveira, para tratar aqui do nosso mundinho, da nossa CPI. Tchela, você a chama? Vamos lá, Thaís Oliveira, trazendo informações, portanto, sobre aquele contrato da Precisa que a Polícia Federal estava procurando. A Thaísa tem informações pra gente. Bom dia, Thaísa. Pois é, bom dia, Marcela, você, ao Andreasa e aos ouvintes. E a Polícia Federal já avisou a CPI da Covid que não localizou nenhum contrato aí entre a empresa brasileira Precisa e o laboratório indiano Bharat Biotech. Na sexta-feira, né, Marcela, a gente lembra, a PF passou a manhã inteira vasculhando 2 endereços da Precisa na Grande São Paulo, porque até hoje a empresa não explicou como é que seria feita ali a divisão de lucros entre ela e a Bharat com a venda da vacina indiana Covaxin. Já existia, claro, a desconfiança de que esse contrato não existia, mas agora os senadores dizem, né, que esse caso se torna ainda mais grave. Agora há pouco, inclusive, Marcela, o senador Humberto Costa, né, do PT, ele falou o seguinte: olha, a Polícia Federal foi lá, não localizou nada, o que mostra, né, que é de uma gravidade extrema esse caso, porque como que o Ministério da Saúde assina o contrato com uma intermediária que não tem contrato com o fabricante? Então, a gente está diante de uma fraude colossal. Esse caso se torna ainda mais intrigante, né, porque agora o X da questão é esse. Se a Precisa não tinha um contrato com a Bharat Biotech, como é que ela faria a entrega dessas doses da Covaxin? Se é que faria, né, Marcela? Pois é, Thaís. Agora vê os desdobramentos disso, né? Como é que a CPI vai encarar mais essa informação, né, Andreasa?
Thaisa, então, para mim continua uma dúvida, né? A Polícia Federal deflagrando a operação em busca desse contrato, não encontrando esse contrato, mas isso não significa a inexistência do contrato. Seria um absurdo se o contrato não existisse, de qualquer maneira sendo um absurdo que não se tenha acesso a esse contrato. Eu não entendi, ainda já está certo que o contrato não existe? Andreasa, olha, eu vou te falar que existe uma grande possibilidade de que esse contrato não exista. Porque é o seguinte, o Ministério da Saúde, né, entregou toda a documentação desse processo aqui e a Precisa disse que fez a mesma coisa. Só que o que eles entregam é um memorando de entendimento de novembro do ano passado, que tem ali uma outra empresa no meio, e eles estavam alegando que esse era o contrato que eles tinham assinado com a Barat. Mas, assim, é um memorando de entendimento, não tem nenhuma informação ali sobre a divisão. Então, assim, é bem provável que esse contrato não existia. E é por isso que esse caso é muito intrigante, né? Porque se a Covaxin, se não existe um contrato ali para a venda da Covaxin, como é que eles fariam a entrega dessas doses? E outra coisa, né, Thaisa? Sem um contrato que disponha sobre os termos, nós não sabemos como a Precisa seria remunerada nessa operação, que essa é a principal razão porque se quer o contrato nessa altura, né? Saber qual seria a forma de pagamento da Precisa. Ou estava fazendo essa intermediação na camaradagem, né? Exatamente, exatamente. Vocês vão se lembrar, né, Andreasa, que em julho a gente até trouxe uma série de reportagens apontando que a Precisa havia falsificado documentos da Barat Biotech. E eu, conversando com alguns senadores, falei o seguinte, olha, esses documentos aqui, a Barat agora está reconhecendo que eles são falsos e que a Precisa não tinha ali uma procuração para que ela pudesse representar a Barat. E aí até algum me perguntou o seguinte, você acha que a gente está diante de um golpe dentro do golpe? E aí não se sabe, é uma possibilidade. Então, assim, é possível que esse contrato de fato não exista, Andreasa. Que coisa. Marcela, quer fazer alguma questão? Não, acho que é isso mesmo, né, Andreasa? Agora descobrir os próximos passos, né, Thaís? O que acontece diante desse fato? Se o contrato de fato não existir, o que a CPI tem a fazer com relação a isso? Também a Polícia Federal, né? Exatamente, né? Então, assim, eles têm um trabalho ainda pela frente para entender como é que seria ali a fraude, né? Porque a CPI já está convicta de que existia uma fraude, tanto é que essas doses da Covaxin, elas nunca foram entregues. Mas é preciso entender, né, como é que foi a articulação, porque, assim, também chama muita atenção que eles tenham apresentado essa documentação flagrantemente falsa e que isso tenha passado batido no Ministério da Saúde. Só o Luiz Ricardo Miranda percebeu que ali havia uma fraude, então eles ainda precisam identificar exatamente quais eram os atores envolvidos nesse processo, Marcela. Thaisa, para a gente encerrar a sessão de hoje da CPI, o que promete, hein? Promete também sobre Covaxin, viu? Porque Wagner Rosário, a gente lembra que em julho ele apresentou uma investigação a respeito das irregularidades, né, que foram encontradas pela CGU no contrato da Covaxin. E a gente lembra, Marcela, que ele minimizou esse episódio. Uma das justificativas dele foi a seguinte, olha, o Ministério da Saúde não apresentou uma justificativa técnica para aumentar o número de doses contratadas. Mas a justificativa estava implícita, porque, afinal de contas, a gente estava precisando de doses. Então, a gente não viu problema nisso. Então, os senadores vão questioná-lo sobre isso. Um outro ponto, né, que foi até o que motivou essa convocação pelo presidente da CPI, Omar Aziz. Na semana passada, a gente vai se lembrar, aquele lobista, que é apontado como lobista da Precisa, Marconi Faria, em determinado momento ele fala, olha, no ano passado eu fui alvo de uma operação e a CGU esteve na minha casa. A CGU teve acesso ao meu celular, né, ao que foi apreendido. E aí Omar Aziz disse o seguinte, se a CGU teve acesso a esse farto material com irregularidade, por que nada foi feito? Então foi a partir daí que ele disse que o ministro prevaricou nesse caso. Marcela. Obrigada pelas informações, Thaís Oliveira de Brasília. E aí, vamos continuar girando a nossa reportagem também em Brasília com a Gabriela Echenique, que tem assunto, apuração sobre Polícia Federal relativamente ao Ministério da Saúde, governo Temer 2016-2018, gestão de Ricardo Barros. Gabriela, está conosco? Bom dia.
Oi, Andreasa, bom dia. É isso mesmo, gestão de Ricardo Barros e fraudes que teriam sido comandadas ou organizadas pela diretoria de logística, que foi também alvo, da CPI da Covid agora, na gestão de Roberto Dias, que estava à frente da diretoria de logística. O que a Polícia Federal apura agora é fraudes na compra de medicamentos de alto custo. Segundo as investigações, como você disse, fraudes que aconteceram entre 2016 e 2018, quando Ricardo Barros, atual líder do governo na Câmara, era ministro da Saúde, na compra de alguns medicamentos específicos de alto custo. Segundo a Polícia Federal, a má condução dos processos de compra gerou o desabastecimento desses remédios por meses, prejudicando centenas de pacientes que já eram beneficiados com ordens judiciais. Só para se ter uma ideia, a falta dos medicamentos em estoque pode ter provocado a morte de pelo menos 14 pacientes. E o prejuízo causado pelo pagamento antecipado do remédio sem o fornecimento ultrapassa os 20 milhões de reais. Fraudes que foram feitas ou que foram comandadas pela Diretoria de Logística em Saúde do Ministério da Saúde, na época em que a pasta era comandada por Ricardo Barros. André. Eu estou vendo aqui, Gabriela Echenique, que a Polícia Federal foi bem criativa no nome da operação, né? Operação Pés de Barro. Isso é um grande momento. Eles são criativos, né? Gostei dessa. Tá bom. Vamos continuar acompanhando, a Gabriela está em cima desse assunto, certamente voltará ao longo da programação, inclusive para ver o que diz o ex-ministro Ricardo Barros, líder do governo Bolsonaro na Câmara e um dos protagonistas dessa CPI, do episódio precisa, inclusive. Gabriela Echenique, muito obrigado, bom trabalho. Marcela, intervalo? Vamos. Apresentação, Carlos Andreasa e Marcela Lorenzetto. Estamos de volta, meus amores, neste programa especial, CBN em Foco especial, com uma entrevista esquenta para o pronunciamento daqui a pouco do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU, a terceira fala dele neste lugar. Ano passado o fez virtualmente, agora volta à tribuna no plenário da ONU. E para projetar expectativas, está conosco, desde já somos gratíssimos, o professor Hussein Kalut, cientista político e pesquisador da Universidade de Harvard, fala conosco desde os Estados Unidos. Professor, bom dia, muito obrigado pela sua presença, tá tudo bem, né? Muito obrigado, Andreasa, pelo convite. Opa, tá um pouquinho baixo aqui a ligação, Andreasa? A gente vai tentar refazer aqui, porque em São Paulo não está chegando Professor, o tom. Temos daqui a pouco o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro e eu gostaria de ouvi-lo sobre expectativas, né? O senhor tem falado muito sobre isso. Jair Bolsonaro é Jair Bolsonaro, tem um público a cativar, não terá muito mais restando para ele. Considerando esse cenário e as expectativas geradas, uma tentativa de amainá-lo para que faça um discurso mais diplomático, é possível acreditar num Jair Bolsonaro diferente do que vimos nos 2 anos anteriores? Bom, tem um ditado em espanhol do Garcia Marques que diz o seguinte: las esencias no cambian. A essência do presidente não vai mudar. Então ele não será contra o seu instinto e nem contra a sua essência, né? Ele é forjado dentro de uma moldura mental que é caracterizada pelo confronto, pela beligerância, pela forma, às vezes, distópica ou permanentemente distópica de endereçar os temas de caráter internacional, temas esses que requerem refinamento no trato, requerem, digamos, uma parcimônia, requerem uma dose de diplomacia muito maior. E os 2 discursos anteriores que ele fez eram, na verdade, 2 discursos totalmente antidiplomáticos, quer dizer, em que ele atacava diversos países, países parceiros do Brasil, países relevantes para a economia brasileira, países que investem e que geram emprego no Brasil. Então, o ponto central, pouco importa o conteúdo do discurso do Bolsonaro. O ponto central é que o governo não tem credibilidade. Então, por mais que ele fale do meio ambiente, diga que o governo dele tem compromisso com o meio ambiente, ninguém vai acreditar que o governo dele tem compromisso com o meio ambiente, porque os dados, os números e a prática são muito mais fortes do que as palavras, né? Se ele disser que tem compromisso com a saúde e que o governo dele está endereçando bem as questões da saúde,
Que credibilidade que ele tem se o país tem quase 600 mil mortes? Todo mundo sabe que é um dos piores presidentes a endereçar a questão da pandemia, junto com o ex-presidente Donald Trump. Então, o ponto central é que o conteúdo do presidente Bolsonaro será pouco relevante para o mundo, porque é um governo que padece de credibilidade internacional. E, obviamente, ele vai precisar, estará forçado a ter que, digamos assim, discursar, endereçar certas palavras que agradam a sua base. E as palavras que agradam a sua base política, né, não são pró-clima, não são pró os povos indígenas, não são pró-saúde, não é pró-vacina. Então, não é pró, digamos assim, tudo o que pelo menos os países do G20 procuram endereçar, né? Que é o bem-estar de suas populações, a defesa do meio ambiente e a construção de um arcabouço econômico minimamente crível. Professor, bom dia, mas há uma diferença Marcela? dessa vez? Alô, vocês me ouvem? Sim. Perfeito, professor. Sim, Marcela. Há uma Bom diferença, bom dia. Uma diferença dessa vez com relação aos dois discursos anteriores. Agora há um novo nome à frente do Itamaraty. Isso, de certa forma, pode mudar a tônica dessa fala de Bolsonaro? Digamos assim, a tônica pode mudar, mas o ponto central é a substância, o conteúdo. Então mudou o ministro, mas não mudou a política externa, porque o governo segue sendo do Jair Bolsonaro. Então, a política externa é a mesma, é ruinosa toda a vida. É uma política externa que deixou o Brasil, embarcou o Brasil no isolamento internacional. Então, de fato, ele é menos tétrico, ele é menos, digamos, falastrão do que o Ernesto Araújo, mas ele está implementando a política externa proposta pelo presidente, né? E que é contra o interesse nacional do Estado brasileiro. Então, em resumo, mudar o personagem não significa que haverá mudança na política, embora eu tenha que reconhecer, e é importante, que o novo ministro, aparentemente, ele tem, digamos, um tom mais ameno. Mas ontem ele cometeu um erro fatal, um erro muito grave para um ministro do exterior de um país da importância do Brasil, né? Da mesma forma que o Jair Bolsonaro tem o direito de convocar manifestações públicas ao seu favor, e o ministro das Relações Exteriores acaba indo à manifestação de seu presidente, ele não pode fazer arminha com a mão, entende? Contra manifestantes brasileiros que estavam manifestando contra o presidente da República em Nova York. Então ficou uma imagem muito feia, infelizmente, do ministro fazendo arminha com a mão e também do ministro da Saúde apontando dedo obsceno para os manifestantes brasileiros. É muito ruim para a imagem do Brasil. Se a imagem já estava em estado degradante, está pior hoje, infelizmente. Professor, não sei se é possível projetar no tempo uma forma de reversão da imagem brasileira, que se degradou muito nos últimos anos. Mas fazendo um exercício aqui, se houvesse uma mudança gigantesca na rota, e não acontecerá no governo Bolsonaro, mas considerando que haja uma troca de governo, uma nova política internacional, seria possível quantificar ou projetar um tempo para que o Brasil voltasse a ser levado a sério? Porque é disso que se trata no final das contas? Claro. Veja bem, mesmo que o Bolsonaro queira mudar, vamos supor que queira mudar, fazer uma política externa tradicional, equilibrada, moderada, ordenada, responsável, ele não tem como fazer mais. Por quê? Porque ele destrui todas as pontes possíveis e imagináveis, com os países europeus, com os Estados Unidos, com a China, com os países sul-americanos. Então está totalmente à deriva. Muito bem. Como é que a gente vai quantificar isso? O problema aqui em relações internacionais, não existe vácuo de poder. Se você deixa um espaço, alguém vai ocupar. Então o Brasil, que construiu uma agenda por 3 décadas na área do meio ambiente, em que o Brasil tornou um baluarte dos temas das mudanças climáticas, o Acordo de Paris saiu graças ao entendimento entre Brasil e Estados Unidos, mas há uma liderança brasileira, a Conferência de Copenhague,
anterior à Conferência de Paris. O Brasil liderou as discussões, nós fomos os promotores da ECO 92, ou seja, existia uma tradição e um trabalho construído ao largo de diversos governos, à direita do espectro, à esquerda do espectro, mas havia o quê? Uma política de Estado ambiental em matéria internacional, né? Isso foi destruído. Então, qualquer novo governo, a partir de 2023, porque não haverá mudança antes de 2023, né? Enquanto Bolsonaro estiver na presidência. Aí tem que esperar um novo presidente, um novo governo. Um novo presidente vai levar um tempo para restaurar, não é uma restauração imediata da credibilidade do Brasil e tampouco se recuperará o vácuo de poder, porque isso vai depender também de propostas coerentes, vai depender da prática, do resultado daquelas políticas, vai depender não apenas do discurso, né? Então vai levar tempo. Para recompor as relações na América Latina, vai levar um tempo. Nas Nações Unidas, um exemplo muito concreto. Hoje o Brasil, nas Nações Unidas, em matéria de direitos humanos, vota com países ultra-retrógradas, né? Países praticamente que endereçam a matéria de forma primitiva. Então, não adianta dizer que o governo mudou. O Brasil precisa provar na prática que mudou a sua ação e não apenas o seu discurso. E aí isso vai levar, pelo menos, em algumas áreas, pelo menos um governo inteiro, apenas para fazer com que o Brasil volte à estaca, digamos, zero, né? Volte ao ponto em que foi deixado em política externa em 2018, no mínimo 4 anos. E aí depois precisamos voltar a construir alternativas que se traduzam em emprego, em renda, em crédito, em bem-estar, em educação e tecnologia para a população brasileira. Professor Hussein Khalud, cientista político, pesquisador da Universidade de Harvard, conversando conosco aqui no CBN em Foco. Muito obrigada, viu, professor, pelas explicações. Esse esquenta para o discurso de Bolsonaro aqui na ONU. Um bom dia para o senhor. Muito obrigado, Marcela. Bom dia para você. Obrigado, Andreasa. Um bom dia para vocês e bom dia para todos os ouvintes. Muito obrigado, professor. Foi uma honra. Volte sempre. A casa é sua. Marcelo Lorenzeto. Será um prazer. Obrigado, mestre. Marcelo Lorenzeto, não há tempo para mais nada. Daqui a pouco, com transmissão aqui da CBN, fiquem atentos. O pronunciamento de Jair Bolsonaro, seja o que Deus quiser, eu espero que não seja de improviso. Sempre se pode minimizar os riscos, que seja um textinho lido, sem improviso. O pessoal tá reclamando aqui no YouTube que, cadê a análise do Andreasa? A análise do Andreasa não precisa. Nós tivemos Hussein Khalud dando uma aula aqui. Qualquer hora dessa eu volto a fazer análise. Aqui, Marcelo Lorenzeto, um beijo. Vamos ouvir a Alicia Keys um pouquinho? Um beijo grande, Andreasa. Tchau, tchau.